Olá pessoal, aqui é o projeto Estudaê, projeto do Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e também da plataforma Gonçalves Dias. Eu me chamo Maroni Beckman, sou seu professor de matemática. E hoje a gente vai dar continuidade, àquele grupo de vídeos, que a gente está falando sobre relação entre grandezas. Vimos no vídeo passado, assiste esse vídeo, falamos de razão. Hoje a gente vai falar de proporção, que tem a ver com razão também, né? Na verdade, a gente vai perceber que uma proporção ele é formado por duas razões. Como se você tem 4 números, onde a razão entre eles é a mesma, eles se relacionam da mesma forma. Eles vão formar um elemento que na matemática nós chamamos de proporção. Beleza? Então vamos para o conceito aqui, da definição, na verdade, o que é uma proporção. Então, quando duas razões têm o mesmo resultado, ou seja, são iguais, eles determinam uma proporção. Desse modo, a proporção dada por 4 números A, B, C e D é representada pelas seguintes razões. Então, quando você, que a relação entre A e B, tá, que está destacado aqui, ó, a relação entre A e B, for igual à relação entre C e D, essas duas razões formam uma proporção. Tá? E essas duas razões são iguais a um valor K, que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Pessoal, mas só com letra assim fica difícil. Vamos colocar uns números para a gente entender melhor essa história de proporção, porque não ficou bem claro. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Exemplo bem simples. Se você tem 15 laranjas, você faz 5 copos de suco. Se você tiver 27 laranjas, iguais às primeiras, faz-se 9 litros de suco. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou relacionar a quantidade de laranjas com a quantidade de copos de suco. Tá? Fazer uma relação. Então eu tenho 15 laranjas, 15 laranjas. E eu tenho 5 copos de suco. 15 para 5. Tá? Então, se eu fizer aqui uma simplificação, dividir isso aqui por 5, ó, você vai ter uma relação de 3 para 1. Ou seja, a relação entre 15 e 5 é uma relação de 3 para 1. Com 3 laranjas, eu faço um copo de suco. Beleza. Eu tenho uma outra situação aqui, ó, tá? Onde você tem 27 laranjas e 9 copos de suco. Então, aqui eu vou botar 27, fazer uma comparação do 27 com 9. 27 sobre 9. Então, se a gente for simplificar aqui, turma, ó, aqui dividir pelo 9, dá para dividir, você tem também uma relação de quanto? De 3 para 1. Então, turma, o que a gente percebe? Olha, pessoal, a relação entre 15 e 5 é de 3 para 1. E a relação entre 29 e 9 também é de 3 para 1. Então, o que esses números são? São proporcionais. Ó. Eu posso dizer aqui, ó, que 15 sobre 5 é igual a 27 sobre 9. Eles formaram uma proporção, porque a relação entre eles é igual. E eles foram iguais a quanto? A 3 sobre 1, ou simplesmente 3. E esse 3 é aquele K do vídeo anterior, é minha constante de proporcionalidade. Então, turma, quando você tiver 4 pares de números, 4 números, e aos pares eles se relacionam da mesma forma, a razão entre eles é igual, então eles vão formar aí uma proporção. Olha como eu leio essa proporção. 15 está para 5, assim como 27 está para 9. Tá? Entendeu esse assim como? Da mesma forma que 15 está para 5, o 27 está para 9. Porque se você perceber bem, o 15 é o triplo de 5, assim como o 27 é o triplo de 9. Então essa história de proporção é quando você vai fazendo justamente isso, multiplicando os números por 2, por 3, por 4, e você tem uma proporcionalidade. Um exemplo, se você faz uma receita para 5 pessoas e precisa, sei lá, comprar 12 ovos, se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu vou precisar de mais ovos. Se eu dobrar a quantidade de pessoas, eu tenho que dobrar a quantidade de ovos. Então esses números vão formar o que nós chamamos aí de proporção. Beleza? Então essa aqui é uma proporção direta. Existe uma outra proporção, que é uma proporção inversa. Olha só essa outra situação. 20 funcionários fazem um serviço em 10 dias. 40 funcionários fazem um serviço
em 5 dias. Vou fazer uma razão entre os números de funcionários. 20 sobre 40. Se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar, dividindo aqui, cortando e dividindo, você vai encontrar 1 para 2. E você fizer nessa ordem a relação entre os dias, 10 sobre 5, isso aqui vai dar 2 sobre 1, se eu simplificar. Eu posso dizer que nessa ordem esses números são proporcionais? Não. A gente fala daqui a pouco que essas coisas são inversamente proporcionais, porque 1 sobre 2 é o inverso de 2 sobre 1. Eu posso dizer que 20 está para 40 da mesma forma que 10 está para 5? Não. Mas eu posso inverter, né? Eu posso dizer aqui, turma, por exemplo, que 20 está para 40, aí em vez de colocar 10 sobre 5, eu coloco 5 sobre 10. Aí vira uma proporção, ó. Porque os números, na ordem que eles me deram, elas não eram proporcionais. Era uma proporção, mas uma proporção inversa. Beleza? Então você pode encontrar proporções diretas e proporções inversas. E vamos falar mais disso daqui a pouco. Beleza? Propriedades. Algumas propriedades que você pode executar em uma proporção que vai lhe ajudar em alguns cálculos. A principal delas é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Esses números aqui, o A e o B, eles são chamados de extremos de uma proporção. Extremos. E o C e o B, eles são chamados de meios. Tá? Em toda e qualquer proporção, se eu fizer o produto dos meios, você já deve ter ouvido o professor falar na aula. Ó, professor, vocês fazem aqui meio pelos extremos. Então, o professor está aplicando uma propriedade fundamental da proporção. E diz que, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Professor, isso aí vai ser importante para quê? Olha, com essa propriedade, se você tiver nessa proporção um valor desconhecido, tu consegue encontrar um valor desconhecido. Tá? Aplicando essa propriedade assim como outras que a gente vai ver mais para frente da aula. Tá? Então, essa é a principal propriedade da proporção, por isso é que é chamada de propriedade fundamental. Beleza? Falamos já aqui da propriedade fundamental da proporção. Olha aqui um exemplo. Né? Vamos fazer um exercício aqui para aplicar a propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu posso dizer, ó, 3 que multiplica 2x mais 1, coloca entre parênteses para multiplicar os dois, é igual a 4 que multiplica x menos 1. Certo? Produto dos meios, esse 1 ficou muito esquisito, vamos apagar ele aqui. X menos 1. Certo? Esse 3 multiplicado por 2x dá 6x. Esse 3 multiplicado por 1 dá 3. Né? O 4 multiplicado por x dá 4x. E o 4 multiplicado por menos 1 dá menos 4, né? Uma equaçãozinha do primeiro grau. Nós teremos então 6x. Esse 4x vem negativo, né? Menos 4x. Igual a menos 4, menos 3. Temos então que o 2x vai ser igual a menos 7. Tá? E o x vai ser igual a menos 7 sobre 2. Pronto. Tá? Só para a gente aplicar nossa propriedade. Olha nesse outro exemplo também. Ó. Vamos fazer meio pelos extremos. Ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vamos fazer essa multiplicação direto. 2 multiplicado por 4x dá 8x. E 2 multiplicado por menos 2 dá menos 4. 8 multiplicado por x dá 8x. E 8 multiplicado por menos... E 8 não, desculpa pessoal, é 3. Vamos aqui corrigir. Certo? Aqui é 3, ó. 3 multiplicado por x é 3x. 3 multiplicado por menos 1 é menos 3. Perfeito? Equação simples, trago o 3x para cá, 8x menos 3x é igual a menos 3 mais 4. Nós temos 5x igual a 1. X é igual a 1 sobre 5. Pronto. Beleza? Uma primeira propriedade, né? Outras propriedades, né, que você pode utilizar a proporção. Na verdade, essa propriedade aqui, que chama de primeira propriedade, ela permite que você
de uma proporção você forme outras, tá? Essa aqui diz o seguinte: a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, assim como cada numerador está para seu denominador. Então perceba que aqui, turma, ele colocou, ó, nós temos essa razão aqui. A está para B, assim como C está para D. Então você percebe que ele somou aqui, ó, formou novas proporções com essas, como somando aqui o A com o C, colocando no numerador, somando o B com o D. E do outro lado, ele coloca qualquer uma das razões, ou A sobre B, ou C sobre D. Tá? Então, essa é uma propriedade que pode ajudar a gente a resolver problemas, né? As propriedades, todas elas são ferramentas de cálculo, turma. Quando tem um probleminha, eu posso utilizar uma propriedade dessas para resolver aquele meu problema, certo? Vamos ver uma aplicação? Olha só. Sabendo que A mais B é igual a 27 e que A e B são proporcionais a 4 e 5. Qual o valor de A e B? Olha só, ele falou que A e B são proporcionais a 4 e 5. Ou seja, que A está para B, assim como 4 está para 5. Beleza? Muito bem. Ora, mas eu tenho o valor de A mais B. O meu A mais B vale 27. Será que eu não consigo aplicar essa propriedade e fazer o A mais B aparecer? Olha o que eu vou fazer aqui, turma. Eu vou usar justamente essa propriedade que nós acabamos de ver, né? Vamos fazer aqui, aplicar essa primeira propriedade, ó. De um lado, e aqui colocar uma razão do outro. Eu vou somar, ó, o A mais B, né? Assim como 4 mais 5. E aqui embaixo eu posso colocar o A ou o B, né? Ou eu posso colocar o A e o 4, ou posso colocar o B e o 5. Aqui eu escolho, ó. Então eu coloco aqui o A e o 4. Então quanto é A mais B mesmo? Olha, o A mais B vale 27. Então vai ficar 27 está para A, assim como 9 está para 4. É isso? Aí eu posso aqui aplicar a propriedade fundamental da proporção, né? Vai me ajudar. Eu vou ter 9A igual a 27 vezes 4. Você pode multiplicar ou pode deixar assim mesmo. Porque veja bem, pessoal, se eu deixar assim mesmo, fica 27 vezes 4 dividido por 9. Aí, turminha, eu posso aqui dividir aqui, ó, o 27 pelo 9, ó. Olha que legal. Que aí vai dar 3, ó. A vai ser igual a 3 vezes 4. Então, encontramos que aqui vale 12, ó. Certo? Ora, pessoal, se o A vale 12, o B vale quanto? Se os dois valem 27, então o B só pode valer 15, ó. Porque 15 mais 12 dá 27. Então, perceba que a gente usou uma propriedade da proporção para resolver aí esse problema, ok? Então, é uma ferramenta de cálculo, né? As propriedades, elas são utilizadas para você resolver problemas, tá? Vamos para os exercícios? Vamos fazer algumas questões? Olha só. Mauro tem 5 anos e Paulo tem 8, né? Beleza. Dentro de quantos anos a razão entre as idades de Mauro e Paulo será de 3 para 4? Então, veja só, galera. Então, vamos lá. Mauro, ele tem 5 anos, né? E Paulo, ele tem 8 anos. Tá? Ele quer saber daqui a quanto tempo vai se passar para que a razão entre a idade de Mauro e a idade de Paulo seja de 3 para 5. Eu não sei quanto tempo é esse, né? Então eu vou estipular um tempo aqui para que isso aconteça. Vai ser um tempo X. Pessoal, mas esse tempo, depois de X anos, qual vai ser a idade de Mauro? Ah, pessoal, ele vai ter a idade dele somado com essa idade, com esse valor X. Mas o tempo passa para Mauro da mesma
forma que passa para Paulo. Né? Se daqui a X anos Mauro vai ter 5 mais X, o Paulo vai ter 8 mais X. Então eu quero saber justamente quem é esse X para que a razão seja de 3 para 4. Olha aqui, pô. Olha que eu armei uma proporção. Qual propriedade você vai poder usar para resolver o problema? Ah, professor, você pode usar aí produto dos meios pelos extremos, né? Então vamos lá? Eu posso multiplicar aqui, ó. 4 multiplicado por 5 dá 20, né? 4 multiplicado por x dá 4x. Não é isso? 3 multiplicado por x dá 3x. 3 multiplicado por 8 dá 24, né? Fazendo a multiplicação assim, ó. Meios pelos extremos. Propriedade fundamental. Beleza, turminha? Então, o que vai acontecer? 4x menos 3x vai ser igual a 24 menos 20. Certo? Então, x vai ser igual a quanto? A 4, turma. Então, eu descobri que daqui a 4 anos, a razão entre a idade de Mauro e a idade de Paulo será de 3 para 4. Beleza? Resolvi o problema usando aí a nossa propriedade fundamental da proporção. Certo? Vamos para a próxima. Uma mistura é formada por 4 partes de álcool e 3 partes de água. Quantos litros de álcool há em 140 litros de água? Então veja bem, pessoal, eu tenho álcool, 2 tipos aqui de líquido. O álcool, certo? E tenho a água. Certo? Veja bem, a quantidade de álcool eu vou chamar de X. E a quantidade de água eu vou chamar de Y. Certo? Então ele fala que são 4 partes de álcool para 3 partes de água. Então ele quer dizer que a quantidade de álcool está para a quantidade de água, assim como 4 está para 3. Certo? Da mesma forma, ele falou para mim que x, que a mistura, x mais y, é igual a 140. Ele falou aqui, ó. Quantos litros de água há em 140 litros da mistura? A mistura é água com álcool. Ora, então você tem uma proporção, de lado você tem uma igualdade. O que a gente pode fazer? Vamos aplicar a propriedade. Será que eu consigo fazer com que apareça x mais y aí? Consigo sim, pessoal. Você vai somar. Ó. Você pode fazer essa soma numerador com numerador. Ou pode fazer numerador com denominador. Tá? Então, vamos fazer x mais y de um lado. Colocar sobre x, ok? Do outro lado, vamos colocar 4 mais 3. Como eu coloquei x aqui, no outro eu tenho que colocar o 4. Se eu tivesse colocado o y, a outra eu colocaria o 3. Então aqui vai ficar sobre 4. Ora, quanto é x mais y mesmo? 140. Então você vai substituir esse x mais y por 140. Ó. Vai tirar aqui, ó, esse x mais y. No lugar dele você vai colocar 140. Teremos então 140 está para x, assim como 7 está para 4. Certo? Faremos meio pelos extremos, olha só. Eu terei 7x. Turma, só para facilitar minha conta, olha como vou fazer. 140 vezes 4. Só que 140, eu posso dizer que é 2 vezes 7, né? Que é 14 vezes 10. Multiplicado por 4. Você não deseja fazer muita conta? Por que eu faço isso? Você pode cortar aqui, ó. Esse 7 com esse 7 aqui, ó. Olha que legal. X vai ser igual, então, 2 vezes 10 dá 20, vezes 4 dá 80. Certo? Turma, se são 80 litros de álcool, são quantos de água? Já que é 140 os dois. Então, com isso, eu tenho que o y vai ser igual a 60. Beleza?
Então resolvemos mais uma questão usando aí a propriedade da proporção, galera. Então vimos hoje conceito de proporção, né? Vimos também algumas propriedades, resolvemos algumas questões, beleza? Próxima aula vai ser as regras de 3, divisão proporcional. Assistam os próximos vídeos. Valeu, turma, e até mais.